Primeiras fábricas de cigarro apareceram no final do século XIX. A industrialização fez aumentar a produção e o preço caiu. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, o cigarro se tornou cada vez mais popular, ganhando impulso durante as duas grandes guerras mundiais. Na época, acreditava-se que o cigarro poderia ser usado no combate ao estresse e à ansiedade. Até então, não se conheciam os verdadeiros efeitos e a dependência que a droga causava. Além disso, o consumo de cigarro foi amplamente explorado nas telas do cinema, atingindo principalmente os jovens que estavam querendo se firmar com um comportamento próprio. E o cigarro ajudou tanto a criar uma identidade quanto a incluí-lo num grupo, que é o grupo dos fumantes. Porém, em 1953 foi comprovado cientificamente o efeito maléfico do fumo e que poderia causar câncer de pulmão, doenças cardíacas e outros problemas de saúde. Isso fez com que houvesse uma queda no número de fumantes. No entanto, esse número sem dúvida cairia ainda mais se não fosse por dois fatores poderosos. Primeiro, ao longo dos anos, a indústria do cigarro tem despejado bilhões de dólares em publicidade, retratando o fumo como uma atividade glamourosa e sofisticada. Mas nós sabemos que todos os empresários desse ramo ou de qualquer outro vão sempre procurar meios para fazer uma propaganda massiva a fim de alavancar o consumo do seu produto. Segundo, a nicotina nos cigarros é tão viciante quanto a cocaína ou a heroína, fazendo com que muitos não tenham forças para vencer o vício, nem mesmo reconhecer que estão reféns da nicotina. E na contramão do combate às drogas, o consumo e a comercialização do cigarro são considerados lícitos. Não há qualquer restrição, a não ser tributária, quanto a cigarros contrabandeados entrarem em nosso país sem recolher os impostos devidos. É quando o Estado usa o seu poder de fiscalização para combater esse comércio clandestino e ilegal, o qual, além de trazer prejuízos financeiros aos cofres públicos, abastece o mercado consumidor brasileiro de cigarros de origem duvidosa, com outros prejuízos à saúde dos fumantes além da nicotina. Mas o que a Bíblia diz acerca de fumar? É pecado? A Bíblia nunca menciona diretamente o fumo ou qualquer produto dele originado. Entretanto, existem princípios que definitivamente se aplicam ao fumo. Primeiro, a Bíblia nos ordena a não permitir que nossos corpos sejam controlados por nada. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: tudo é permitido para mim, mas nem tudo é benéfico. Tudo é permitido para mim, mas não serei dominado por nada. E fumar é inegavelmente viciante. Ainda em 1 Coríntios, somos informados: não sabes que o teu corpo é templo do Espírito Santo que está em ti, que recebeste de Deus? Não és teu, foste comprado por um bom preço. Portanto, honre a Deus com o teu corpo. Fumar, sem dúvida, faz muito mal para a saúde. Está provado cientificamente que fumar prejudica os pulmões e o coração. Alguém poderia dizer que pode fumar honestamente para a glória de Deus? Acredito que a resposta a essa pergunta seja um sonoro não. Como resultado, fumar é pecado e, portanto, não deve ser praticado por seguidores de Cristo. Já ouvi algumas pessoas argumentando que comer alimentos não saudáveis pode ser tão viciante e prejudicial para o corpo quanto fumar. Por exemplo, as pessoas que são viciadas em cafeína e que não conseguem realizar as atividades do dia sem a primeira xícara de café da manhã. Outros que comem compulsivamente, excessivamente. Outro exemplo é o uso de remédios controlados, que pode levar os seus usuários a uma dependência química. E aqui cabe um alerta. Como cristãos, não podemos condenar um pecado e tolerar outro. Assim, devemos evitar a gula, a dependência medicamentosa ou qualquer vício ou prática que não seja saudável. O vício é um produto de nossa natureza pecaminosa e os princípios bíblicos nos ensinam a evitar coisas e comportamentos viciantes. Reconheço, porém, que
que os cristãos fazem coisas que viciam ou levam ao vício. Mas só porque muitos cristãos fazem algo, isso não o torna bíblico. Outros podem argumentar em defesa do fumo que muitos homens piedosos foram fumantes, como o famoso pregador britânico Charles Spurgeon, que tinha o hábito de fumar charutos. Mesmo que tenha sido um grande pregador e um homem que levou muitos a um encontro com Cristo, isso não fez com que todas as suas ações e hábitos honrassem a Deus. Um fumante pode arruinar sua vida espiritual e perder seu relacionamento com Deus como resultado de fumar. Ele pode não ser capaz de orar, ou jejuar, ou manter um bom relacionamento com o Senhor e com os irmãos por causa do fumo. O fumo passa a escravizá-lo, e isso também se aplica à pornografia, ao álcool e às drogas. Todos os tipos de escravidão. Qual é a visão cristã sobre fumar? A Bíblia contém princípios que mostram que Deus não aprova hábitos prejudiciais à saúde e impuros e, portanto, encara fumar como pecado. Primeiro, respeito pela vida. As Escrituras dizem: Deus dá a todas as pessoas vida e fôlego. Visto que a vida é uma dádiva de Deus, não devemos fazer nada que encurte nossa vida, como, por exemplo, fumar. O tabagismo é uma das principais causas de morte evitável em todo o mundo. Segundo princípio, amor ao próximo. Jesus falou que você deve amar o seu próximo como a si mesmo. Fumar perto de outras pessoas não demonstra amor. Aqueles que são rotineiramente expostos ao fumo passivo correm maior risco de contrair algumas das mesmas doenças de que os fumantes costumam sofrer. Terceiro princípio, a necessidade de ser santo. A Bíblia nos exorta: apresentem seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E em outra passagem, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Fumar não é natural e é incompatível com ser santo, limpo e puro, pois os usuários do fumo consomem intencionalmente toxinas que danificam seriamente seu corpo. Quarto princípio, a necessidade de controlar nossas faculdades mentais. Jesus declarou que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, alma e entendimento. E o apóstolo Pedro adverte: estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios. Uma pessoa não consegue controlar totalmente sua mente quando está refém de um vício. Lembre-se, fumar é pecado, mas não estou dizendo que esse seja um pecado para a morte, conforme João vai tratar em sua primeira carta. Fumar não é menos perdoável do que qualquer outro pecado, seja para uma pessoa que se torna cristã ou para um cristão que confessa seu pecado a Deus. Acredito firmemente que fumar é um pecado que deve ser abandonado e, com a ajuda de Deus, vencido. Que o Senhor te dê força e vitória para enfrentar qualquer gigante, seja o fumo, a pornografia, as drogas, a gula, qualquer um que se levante contra ti. E quando estiveres na batalha, diga com todas as tuas forças a esse inimigo: tu vens contra mim com a espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém!